vou ler um trecho bem curto aqui de Mateus, do Sermão do Monte 5:4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choraste essa semana? Se eu chorei? É. Chorei bastante hoje, mais de uma vez, umas 3 vezes. E já choraste de alegria? Hoje eu chorei de muita alegria, muita emoção. Sei assim que é uma coisa do espírito também, é um choro do espírito, sabe? É como que se fosse um consolo do espírito, na verdade, um consolo assim. Então foi um choro bom esse? Foi. Já teve outro tipo de choro ruim? Já tive. De tristeza? Já. Muitos. E muitos tipos de tristezas diferentes, inclusive. Né? Já teve alguma ocasião que tu precisava chorar e não conseguia? Também. Teve uma época, né, que eu até dizia para o meu marido, eu não consigo mais chorar. Eu acho que eu estou endurecida, embruteci, eu quero chorar e não consigo. Então, o choro, assim como a nossa alma é uma riqueza, né, que Deus nos deu os sentimentos que há na nossa alma, né, a extrema alegria, a satisfação, às vezes também a tristeza, o dissabor, decepção. Tudo são emoções que muitas vezes são fortes e algumas delas nos levam a chorar. Pensem vocês quando Esdras e um grande contingente de judeus voltou da Babilônia para Jerusalém e eles trabalharam na edificação do templo ali em Jerusalém. E quando eles inauguraram, né, consertaram todas as coisas, as portas, janelas não, todas as paredes, toda a decoração, tudo que havia ali, deixando tudo no padrão que Moisés tinha dado a instrução, que depois do templo de Salomão foi construído, e esse templo foi abandonado e deixado por 70 anos ali. E quando eles reconstruíram, a Bíblia diz que houve muito choro, que se ouvia de longe. As pessoas choravam, mas era um choro de emoção intensa. Aqueles que eram mais velhos, que viram o templo antes dele ser abandonado e até saqueado pelos babilônicos, eles viram ele restaurado, eles choravam imensamente, lembrando da misericórdia de Deus que os trouxe novamente a Jerusalém. Eles poderiam novamente adorar o Senhor ali, fazer as suas ofertas. E os novos que não conheciam, que nasceram no cativeiro, vendo aquilo também, se emocionaram, todos choraram. A Bíblia diz que eles choraram, mas era um choro agradável, um choro de satisfação, de alegria. Hoje nós realmente choramos aqui, quando vimos o vídeo que foi feito dessa linda homenagem. Mas era um choro gostoso, né? Existe choro de alegria, existe choro de tristeza, de luto, aquele que é um pranto, quase que rasga a nossa alma. Existe o choro de desespero, de desesperança, né? Quando estruturas que são tão firmes nas nossas vidas, que deveriam ser tão firmes, de repente desabam e nós nos sentimos como o pessoal fala brincando, né? Nós estamos pintando uma parede, alguém tira a escada, a gente fica pendurado no pincel. Isso não existe. É claro que muitas situações nos deixam muito abalados, mas Deus, Ele nos dá esta saída, esse escape, né? A panela de pressão, ela tem um choro interessante, né? Ela absorve ali, ela começa a água a evaporar, a água entrar em ebulição, ferver lá dentro, e aumenta a pressão, e essa pressão, se não houver um pequeno escape,
né, do excesso, a estrutura da panela vai explodir, e acontece isso algumas vezes quando a válvula de escape ali não está bem. Então, e sai aquele vapor, né? Ou seja, a panela está chorando, está extravasando. E nós temos esse recurso também. Deus nos dá para todas as emoções fortes, intensas. Muitas vezes a expressão interior do que sentimos é o choro. Como eu me lembro quando a Heloísa precisava chorar e não conseguia. Não conseguia chorar de algumas coisas que tinham acontecido. Porque o choro é uma necessidade, ele é importante. Eu sempre digo para quando as pessoas perdem um ente querido, agora, essa semana, você vai chorar, não tem que segurar, não tem que escapar disso, isso faz parte da vida. Esse sofrimento, essa hora é difícil, e o choro não deve ser contido, deve ser extravasado. Então, há muitos tipos de choro, né? Mas são emoções intensas. E pasmem vocês, né? Jesus também chorou, mas Jesus não era Deus, né? Era, sim, ali a Bíblia fala que nele habitava a plenitude da divindade. Então, mas como homem ali, os sentimentos todos que o homem e a mulher têm, que a humanidade tem, afloravam no Senhor Jesus. E ele, certa vez, quando estava chegando perto da casa de Lázaro, que Maria vem ao seu encontro, para dizer que Lázaro já tinha morrido, e ele vai chegando perto e vai vendo as pessoas chorarem. Diz assim a palavra em João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. E o outro trecho em Lucas 19:41-44, quando Jesus chora sobre Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: aqui era um local mais alto em que ele via a cidade. Lá adiante, ele estava num lugar mais alto, a cidade mais baixa. Ele contemplava toda Jerusalém. Se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E aí continua uma descrição de uma profecia de uma futura destruição. Mas primeiras frases dizem: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Então, o Senhor Jesus também expressou o choro. Ele também permitiu que as suas emoções, elas fluíssem naquele momento, ensinando, né? Tem a frase: o homem não chora, né? Jesus era o homem perfeito e chorou. Chorou quando ele contemplou tudo ali que estava acontecendo pela morte de Lázaro. E o choro, ele tem um sentido para as nossas vidas. Por isso que Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram. O choro é algo da nossa alma, das nossas emoções, necessário. Mas existem algumas outras coisas sobre o choro que não são só apenas emoções. Porque Jesus, quando vê Jerusalém, ele contempla a rejeição que eles fizeram a Deus. Ele contempla ali quantos profetas foram enviados a Judá e Jerusalém e a Israel, e foram mortos, e foram apedrejados, e foram rejeitados, e os avisos de Deus, dados pela sua misericórdia, foram deixados de lado. O egoísmo do povo, a libertinagem, a idolatria não era abandonada, e todos os avisos de Deus, e
quando Deus veio pessoalmente, né, em Cristo Jesus, quando veio o seu Messias, o esperado, aqueles que as nações esperavam, ele foi rejeitado. E Jesus não está chorando porque ele se sentiu rejeitado. Ele chorou porque a rejeição que eles estavam fazendo era a maior loucura. A rejeição a ele era o futuro desespero das suas vidas. A rejeição a ele era a destruição dos seus corações, o aniquilamento dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. E por isso Jesus chorou, vendo aquilo que, aquele momento, não é porque ele estava me rejeitaram, então eu vou fazer isso contigo, como uma vingança, não. Era uma consequência, como a pastora Heloísa falou aqui, do que eles plantaram durante muito tempo. E com certeza, quando nós somos duros de coração e insistimos e resistimos ao Senhor, não aceitamos Sua palavra, queremos que seja feita a nossa vontade, não a dele, nós estamos levando ao Senhor, né, uma rejeição àquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, o seu plano e o seu projeto. Por isso que o Senhor chorou sobre Jerusalém. Ele chorou por Lázaro também. Há muitas explicações, mas eu entendo assim, que o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a vida. Deus deu sopro de vida sobre ele ali na criação. E o pecado que trouxe a morte, trouxe todas as consequências ruins para a humanidade. Então Jesus contempla ali, naquela hora, a escolha da humanidade, que escolheu o pecado, que escolheu a vida sem Deus, a independência, escolheu viver numa autossuficiência louca, insensata. E ele chora por causa dessa escolha, porque isso trouxe todo tipo de flagelos à humanidade. Hoje vemos aí esse vírus assolando, e de vez em quando lá aparece uma nova ocorrência na China. Agora, hoje eu soube que na capital chinesa está uma ocorrência grande. E um bichinho lá, não pode ver o bicho, é um ser que é microscópico, que precisa de muito aumento para se enxergar e causa todo esse estrago, né? Mas ele é uma consequência também de toda a desestruturação da natureza. A natureza hoje geme, esperando que o Senhor a resgate, a restaure, porque ela está também afetada pelo pecado do homem. Então o choro de Jesus era isso. Mas Jesus também diz que nós somos bem-aventurados se nós chorarmos, se nós tivermos o nosso choro no sentido de lamentarmos a nossa humanidade pecaminosa, de Senhor, misericórdia da minha vida, como eu constantemente erro, Senhor, como eu prejudico os outros, Senhor, como eu faço aquilo que não devo, e você chora na presença dele, pede mudanças, e pede transformações, e o Senhor vê isso com alegria no seu coração, porque esse choro tem resposta, esse choro tem consolo, esse choro vai trazer uma bênção para as nossas vidas. Quando eu choro por um filho, por uma filha, por um familiar que está endurecido para com Deus e fala coisas doidas, coisas insensatas, e abertamente endurece seu coração, e um pai, uma mãe, um familiar que leva isso aos pés do Senhor e chora aos pés do Senhor, o Senhor está vendo, e a seu tempo Ele responderá, e Ele consolará esse choro, amém? Aleluia! O Espírito Santo hoje veio como consolador, como aquele que, quando choramos, nós podemos ser consolados por Ele. Na nossa vida, nosso relacionamento, tanto ela
como eu, choramos algumas vezes por ferirmos um ao outro, por sermos duros, por sermos insensatos, por fazermos o que não era certo, ferimos, magoamos, fazendo o outro chorar muitas vezes. Mas esse choro encontrou consolo, porque nós conhecíamos os pés do Senhor, lançamos sobre Ele todo esse choro, todo esse lamento, toda essa frustração, todas as nossas angústias e, como diz a palavra, toda a nossa ansiedade. E Ele cuidou de nós, Ele nos manteve, Ele nos fez perdoar, nos restaurou, nos fortaleceu, hoje não vivemos mais nesse tipo de choro, não que sejamos perfeitos, mas já choramos bastante nas fases mais iniciais do casamento, por imaturidade, mas o choro teve consolo, aleluia. Mas o choro é necessário, é como a panela de pressão que eu falei. Você precisa extravasar, você precisa chegar aos pés do Senhor e lançar sobre Ele todas estas coisas, e permitir que Ele venha e Ele seja a nossa suficiência neste momento em que para nós tudo parece sem sentido, perdido, sem esperança. Não, os que choram diante do Senhor serão consolados. Amém? Aleluia. Hoje há algumas expressões que parecem que são novas, são ideias novas que a humanidade encontrou, né, como a empatia. Você deve ter empatia com as pessoas que estão chorando. Mas a Bíblia fala de compaixão há muito tempo. No Antigo Testamento se falava que Deus é compassivo, longânimo e assaz benigno. Mas hoje parece que o homem descobriu um sentimento que é a empatia. Sentir aquilo que o outro está sentindo. Chorar junto, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando alguém chora conosco num momento difícil da nossa vida, nós somos fortalecidos pelo cuidado, pelo compartilhar das outras pessoas do nosso momento difícil. Assim você deve ser também. Quando outros chorarem, quando outros estiverem em situações difíceis, complicadas, parece que não há esperança, estão chorando, seja aquele que chora junto, mas aquele que traz junto com o choro uma esperança, junto com o choro uma graça, junto com o choro uma palavra do Senhor, profetizando a vitória e a bênção. Os nossos choros passados, quando nós curamos as nossas feridas, hoje nos ajudam a curar as feridas de outras pessoas, né? Entendê-las. As nossas emoções, quando for lá no espaço sideral, né, nós podemos entender como as pessoas às vezes ficam com as emoções tão afetadas, porque também já estivemos assim. Bem-aventurados os que choram, amém? Mas teve algumas ocasiões de outras pessoas que choraram, né? Se você ler a história de José, vai ter muitas vezes, muitas ocasiões, parece que 7 vezes José chora. Jesus chorou, como vemos aqui. Paulo chorou. Quando orava pelas igrejas, ele chorava, levava ao Senhor as suas preocupações e lançava sobre ele a sua ansiedade. Mas quando Jesus morreu na cruz, logo no domingo pela manhã, que as mulheres foram para levar ali as especiarias e perfumes para perfumar o corpo de Jesus, a pedra do túmulo estava revolvida e Jesus não estava mais lá. E as mulheres ficaram atônitas, e aí um anjo chega e lhes fala: por que procurais entre os mortos ao que vive?
Em outro trecho, fala que Maria talvez tenha chegado antes e ela chorava ao ver que Jesus não estava ali, o corpo dele não estava ali. E o anjo também lhe pergunta: mulher, por que choras? Que pergunta, isso é uma pergunta retórica, né? Que pergunta é essa? Não estava ali o seu Senhor? E foi isso que ela respondeu: meu Senhor não está aqui, o levaram, foi você. Por que choras? Ela estava no lugar errado. Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha ressuscitado e ela ainda não tinha entendido. Os discípulos, os apóstolos não tinham entendido que Jesus já estava ressuscitado, que não adiantava mais buscá-lo no túmulo. O túmulo era apenas para eles testemunharem da sua ressurreição, mas não para encontrá-lo. E hoje nós podemos encontrar o Senhor Jesus em todo o tempo. Ele não está lá, Ele ressuscitou. Então, esse choro delas ali não precisava. Se elas tivessem entendimento, a revelação, a fé, foi um choro desnecessário, mas que não foi condenado. Apenas o anjo: olha, não precisa chorar, ele já ressuscitou e foi adiante de vocês na Galileia. E para mim, outra coisa que é marcante é quando Jesus ele sai de uma cidade com uma multidão que o seguia, uma cidade chamada Naim. Ele estava entrando, aliás, nessa cidade, e quando ele estava entrando com a multidão alegre que o seguia, havia uma multidão de tristeza, de choro, com uma viúva que estava conduzindo o seu filho morto para ser sepultado. Diz assim a palavra: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu ao encontro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Saía ao enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Olhe para mim aqui. É Lucas 7, 11 a 13. Olhe para mim. Quem pode dizer para uma mãe viúva, ou seja, já tinha perdido o marido e o seu filho único, era toda a esperança dela de sustento, de cuidado, mas eu creio que ela não chorava por medo de passar fome, ela chorava pela perda. E quem poderia dizer para ela: não chores naquele momento? Somente o Senhor. Somente o Senhor. Por quê? Porque Ele é a vida. A morte nada é para Ele. Ele já venceu a morte. E Ele, Marta e Maria tiveram a esperança da ressurreição de Lázaro. Jesus tinha ensinado isso para elas, mas elas viram Ele ressuscitar ali, não na ressurreição final, no juízo final, mas ali, naquele momento, o Senhor restitui o seu irmão e com alegria elas exultam. E agora Ele chega para esta mulher, essa viúva que perdeu seu filho, e disse: não chores. Que poder imenso é manifestado numa ressurreição, quando tudo se desfez, quando a alma, o espírito saiu do corpo e o corpo começa a se desfazer e volta o espírito, volta a alma ao corpo e aquela pessoa revive. Então Jesus toca ali no caixão, naqueles panos que eles enrolavam, toca no corpo do rapaz e diz: levanta-te. E entrega, e ele se levanta e obedece a ordem suprema do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que tem nas suas mãos a chave da morte. E ele restitui a ela o seu filho.
Nós servimos a um Senhor que pode, muitas vezes, nos dizer: não chore. Amém. Nós precisamos chorar muitas vezes, mas só Ele pode nos dizer claramente: não chores. Confie nesse Deus. Chore naquilo que for necessário, sempre aos seus pés, sempre diante dele lance todas as coisas, porque Ele prometeu consolar. Mas em algumas ocasiões o Senhor vai lhe dizer claramente: você não precisa mais chorar. Como Ele disse, Deus disse a Moisés: porque o povo clama a mim, porque estão cheios de choramingo, cheios de choro? Vá, marchem e atravessem o mar, né? Ele podia fazer isso, nenhum homem pode fazer isso. O Senhor Jesus pode te dizer, em alguma ocasião da tua vida difícil e complicada: não chores mais, porque em mim você encontra todo o poder e toda a suficiência. Senhor amado, quantas vezes nossas emoções vêm tão fortes e nós choramos. Obrigado por Tu nos ensinar, Senhor, a lançar sobre Ti todos os nossos cuidados, a poder chorar quando é necessário, poder derramarmos diante de Ti, encontrar o consolo e a fortaleza, Senhor. E também, quantas vezes especiais que Tu pode nos dizer: não chores mais. Nós recebemos pela fé, nessa hora, a resposta de choros das nossas vidas, de momentos que lançamos diante de Ti, e aguardamos, Senhor, o momento que Tu nos dirás: não chores. Aleluia, em que jubilaremos e nos alegraremos com a Tua resposta, com a Tua boa mão sobre nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, fortalece física, emocionalmente, espiritualmente, conduz Teu povo na Tua mão, a todos os que nos ouvem também, vizinhos, amigos, Senhor, lhes fortalece, mostra-lhes Tua graça, Teu amor, Senhor, seca dos seus olhos as lágrimas. Amém. E lhes mostra a Tua alegria, a Tua paz, Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.